Aleluia, glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Você está na casa do seu pai, tem toda a liberdade de dar a ele a glória e a honra devida. Vamos abrir a palavra de Deus. Tenho sido muito abençoado com essa palavra que eu vou ministrar hoje à noite. Eu acho que o maior desejo do nosso coração, como cristãos, é fazer a vontade de Deus. Eu acho que nenhum cristão verdadeiro, ele não pode sentir, ele não pode deixar de sentir esse amor pela palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus. Então, o tema dessa palavra, que está no capítulo 14 do Evangelho de João. Você pode abrir o Evangelho de João, capítulo 14. O tema é a vontade suprema de Deus Pai. Eu sempre digo para os irmãos que há muitos anos atrás, quando Deus me chamou, eu era, na verdade, um pregador, um evangelista. Mas com o tempo, Deus foi clareando o meu ministério. E hoje, na verdade, estou trazendo uma palavra de ensino. Ensino esse que foi muito ministrado ao meu coração. Por isso eu desejei ardentemente dividir com a igreja aquilo que Deus tem falado ao meu coração. O Evangelho de João, no capítulo 14. Mas antes de falar qualquer coisa, vamos ler. Eu quero ler até o verso 13. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis bem o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse então um outro discípulo chamado Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
crede-me que estou no Pai, e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Verso 13: tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Pai, em nome de Jesus, queríamos que Tu possas falar profundamente ao nosso coração, como o hino que nós acabamos de cantar, Senhor. Se o Senhor fluir com o Teu rio, será uma bênção tremenda na nossa vida. Flua o Teu rio, Senhor, o rio de vida neste lugar, aqui dentro do meu espírito. Flua, Senhor, de verdade, nós desejamos isso. Pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estou olhando ali que falta 6:50. E eu quero fazer de tudo para encerrar aí 7:30 por aí. Fazer o possível para não ultrapassar, porque esta palavra, irmãos, é tremenda demais. Bom seria se nós pudéssemos estudar o capítulo todo, mas nós não temos esse tempo. A vontade suprema de Deus. Deus veio habitar o meu espírito para edificar uma habitação para Deus. Eu fiz um resumo de todo o tema que eu quero ministrar para os irmãos. Se você quiser anotar aí, o resumo é: Deus veio habitar o meu espírito para edificar uma habitação para Deus. O Evangelho de Paulo aos Romanos e 1 Coríntios, Paulo diz que ele estava orando e procurava orar muito, e a oração de Paulo era uma só: que Deus trouxesse revelação para a igreja, para que ela pudesse exercer realmente a sua função de cristão. Resumindo, para ser um bom crente, você precisa ter revelação da palavra, porque é a revelação da palavra que traz crescimento, maturidade para a nossa vida. Aqui no verso 1 do capítulo 14, Jesus está respondendo a uma pergunta feita por um discípulo, que está no capítulo 13. Alguém pergunta para o Senhor: para onde é que tu vais? Que tu diz que eu sei para onde vai. A gente não sabe. Os discípulos: eu não sei para onde é que o Senhor está indo. Pedro disse, Filipe disse: mostra-nos o Pai, e está tudo resolvido. Então Jesus começa então a trazer uma resposta a essas indagações dos discípulos. E nós percebemos que os discípulos ficaram perturbados, porque eles achavam que aquele Jesus estaria com eles para sempre, que aquele Jesus seria um guerreiro tremendo, quem sabe um super-homem, quem sabe um Rambo. Eles estavam esperando um cara assim, forte, poderoso, guerreiro, montado num cavalo branco.
Mas Jesus começa a dizer: não se turbe o vosso coração. O que vocês precisam, o que nós precisamos, é de ter fé nele e no Pai. Então veja bem, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo para o discípulo que a base do nosso cristianismo é a fé. É pela fé que nós vencemos tudo, é pela fé que nós crescemos, desenvolvemos, é pela fé que aproximamos, é pela fé que nós temos uma intimidade profunda com Deus, é pela fé que nós recebemos dele tudo aquilo que nós precisamos. Jesus está dizendo: olha, eu vou preparar-vos lugar. O que é que Jesus quer dizer com isto? Vou preparar-vos um lugar. Na verdade, irmãos, o desejo do coração de Deus, a vontade suprema de Deus, era enviar o seu Filho Jesus, para que ele pudesse vir à terra, resgatar a sua criação, pegar de volta o homem caído, restaurá-lo e levá-lo para junto do Pai, para ser um com o Pai. Por isso que ele está dizendo: não turbe o vosso coração, não fique aí temeroso, preocupado. O que você precisa é crer em mim e no meu Pai. Quando Jesus diz que vai preparar um lugar, ele está dizendo para os discípulos que ele haveria de partir. Essa partida, Jesus está falando: eu preciso morrer e ressuscitar. Por isso ele está dizendo: eu vou, mas eu volto. Então a ida dele era morte e ressurreição, morte de cruz. Mas a volta, ele estava trazendo Deus para os discípulos. Então, deixa eu explicar isso de outra forma. Quando ele morre e ressuscita, ele nos leva para Deus. Quando ele retorna, ele está trazendo Deus para dentro de nós. E isso acontece lá no Pentecoste. Atos, capítulo 1, verso 8. Houve um vento, uma chama de fogo. Isso foi sobre todos os discípulos e eles foram cheios do Espírito Santo. Jesus estava dizendo que ele ia, mas ele voltaria. Como? Com o Espírito, para encher o homem do próprio Deus. Quando Jesus parte, ele leva o homem para Deus. E o homem é unido a Deus. Como isso aconteceu, bispo? Há um homem lá no céu. Paulo, aos Efésios, capítulo 1 e 2, ele diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, junto ao Pai. A ressurreição, nós fomos com Ele para junto do nosso Pai. E Ele retorna como Espírito vivificante. Agora, a vida abundante que Jesus diz lá em João capítulo 10, verso 10, está se cumprindo agora. Os discípulos se enchem do Espírito Santo. E agora, Deus e o homem é um só. Quando Jesus falou: olha, você precisa acreditar que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, porque eu e o Pai somos um. Quando Jesus iguala ao Pai, os discípulos ficam temerosos, porque ele está se colocando como aquele que é onipresente.
Jesus não estava, como Cristo, ele não estava mais limitado a tempo, ao espaço, porque agora ele era o Espírito vivificante. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, ele diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, levarei vocês comigo mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus ele chega à eternidade, ele está levando cada um de nós para lá. Toda a humanidade, Deus incluiu em Jesus. Por isso ele morreu a nossa morte, para nos dar a sua vida. Irmãos, esta é uma palavra quente, esta é uma palavra viva, e ela tem que queimar o meu coração e o seu coração. Você não está só, você não vive só, mas junto, dentro de você hoje, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentro de nós hoje tem a Trindade, viva, ressurreta. O maior poder que o mundo pode experimentar está agora dentro de mim, dentro de você. Quem pode dar glória a Deus? O Jesus disse: a casa de meu Pai. Quem é a casa de Deus? Será essas paredes? É esse templo aqui? É uma barraca? Jesus dizendo: a casa de meu Pai, estava referindo aos discípulos, a mim e a você. Nós somos a casa de Deus. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês é a casa do meu Pai. Mas enquanto Jesus está nessa terra, ele está falando do templo que é ele mesmo. Lembra que ele disse: olha, se vocês derrubar esse templo, em 3 dias eu reconstituirei. Vocês podem derrubar esse templo de Jerusalém, que em 3 dias eu construo ele de novo. Ele estava falando do corpo dele, do templo, era ele. Ele era a habitação de Deus Pai e de Deus Espírito Santo. Aqui ele está dizendo: a casa de meu Pai. Jesus está referindo ao templo dele, do corpo de Cristo, como habitação de Deus. Amados irmãos, quem nos revelou o corpo de Cristo foi Paulo aos Romanos. Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. Ele diz que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Ele diz que a igreja é a expressão exata de Jesus Cristo, assim como Cristo é a expressão exata do Pai. Por isso ele disse para Filipe: quem me vê, Filipe, vê o Pai. Você não acredita nisso? Eu estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda não entenderam. Eu e o Pai somos um só, não há diferença. Ele está dizendo do templo, do corpo de Cristo. Ele está falando do corpo de Cristo, da igreja, como habitação de Deus. A priori, era uma referência do próprio corpo de Jesus. Porém, após sua morte e ressurreição, esse corpo se multiplicou. Jesus disse: eu sou o grão de trigo. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele se multiplica. Ele estava referindo exatamente isso aqui. Ele é o grão de trigo. E ele morreu e ressuscitou.
Ele está dizendo que o corpo de Cristo, que o corpo dele era o corpo de Cristo, mas que o corpo de Cristo haveria de se multiplicar. Ele está falando de quê? Do nascimento da igreja. Como é que essa igreja se multiplicou? Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Ali surgiu a igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, perfeita. Foi lá que tudo aconteceu. Então, prioritariamente, ele está dizendo que quando ele ressuscitasse e voltasse, o seu corpo, que como Jesus era um só, agora o seu corpo era um corpo corporativo, era um corpo com muitos membros, e esse corpo é a igreja. Esse corpo que é a igreja é a reunião de todos os crentes regenerados e redimidos. Esse corpo glorioso somos todos nós que amamos a Deus. Se você chegar em casa e ler todo o capítulo 14, você vai perceber que mais no final ele está dizendo: quem me ama guarda a minha palavra, aquele que me ama pratica a minha palavra. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque você já está cheio do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que opera as mesmas obras que ele operou e que o Pai opera, porque o Espírito Santo é um só com o Pai e com o Filho. Irmãos, a maior preocupação do meu coração, às vezes, é disso estar como um vulcão dentro de mim, e eu não sei se está um vulcão dentro de você, porque isso é para deixar a gente com uma chama de fogo, isso é para deixar nós aquecidos, isso é para deixar nós como um dinamite explodindo, porque essa revelação, irmão, não é para todo mundo. Eu disse para a Daniela que eu peguei uma Bíblia de estudo dela, e o tema que eu queria ver era a vontade suprema de Deus. E quando eu peguei a Bíblia, estava lá, a vontade suprema de Deus. E eu fui lá ver então o sermão completo. Irmãos, não é menosprezando não, mas era uma água com açúcar, era um meladinho. Eu disse para a Daniela: não tenho condição de fazer uma coisa, falar uma coisa dessa, porque na verdade a palavra de Deus é muito mais profunda. Eu estava ali enquanto a gente cantava, eu estava me lembrando da primeira vez que eu li o capítulo 14 do Evangelho de João, os 3 primeiros anos de fé, estudando a palavra de Deus, a concepção no meu coração, quando ele disse: a casa de meu pai há muitas moradas. Eu, como criança na fé, como um adolescente na fé, sabe o que eu achava? Que eu ia para o céu e que lá tinha uma plantação enorme para me cuidar, de flores, de rosa, de árvore frutífera. É assim que eu pensava. Mas Deus vai para lá arrumar uma mansão, né? Quem serve bem a Deus vai ter uma mansão, quem não serve vai ter um ranchinho de sapé. Depois a gente cresce, a gente amadurece, e aí você começa a perceber, com uma maturidade maior, de que a casa do Pai somos nós. E que lá na eternidade, lá no céu, nós só vamos chegar lá para casar com o nosso marido. Irmãos, quando nós formos arrebatados, é para as bodas, é para o casamento, é para sermos um com Ele, na realidade, não nessa coisa que nós estamos vivendo hoje aqui.
Naquele dia nós o conheceremos como Ele é, e Ele nos conhecerá como nós somos. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui e contar para os irmãos uma coisa tremenda desta viagem que eu fiz. Peguei a canoa do meu sobrinho, 5 horas da manhã, fui lá para a ilhazinha pescar, no mesmo lugar que Deus disse para mim: o seu coração não é sincero para comigo. Fui para lá de novo, naquele mesmo lugar, aonde Ele me chamou, aonde disse: pega o seu Isaac e sacrifica para mim. E o Isaac da sua vida é essa canoa. E naquela madrugada, eu disse: Deus, renova o meu ministério, restaura o meu ministério. Traga de volta os sonhos. Eu preciso. Naquela madrugada ali, no Javaé, Deus disse: a partir de hoje, eu faço algo novo na sua vida. A partir de hoje, eu estou mudando o seu ministério. E eu vou te fortalecer. E vou fazer isso como uma pessoa madura que você é. Eu agradeci a Deus ali naquela madrugada. Acabei de pescar, voltei. Cheguei no acampamento, era 6 da manhã. Fui fazer o café, compartilhei com meu sobrinho que estava lá, e ele se alegrou muito também. E ele disse: tio, é muito bom saber disso. Eu queria que o senhor orasse também para que Deus mudasse também o meu ministério, porque eu também quero crescer. E aí eu orei com ele ali naquela manhã, ministrei na vida dele, e eu tenho certeza que Deus vai fazer. A minha família, por parte do meu pai, precisa muito de Deus, irmãos. Estão crentes, estão lá na Assembleia de Deus, estão lá, mas precisam de Deus. E eu então fiz um primo propósito de estar orando pela minha família mesmo, colocando eles diante de Deus, para Deus encontrar o coração deles. E eu creio que Deus vai fazer isso. Então ali naquele dia, as coisas começaram a ter um rumo diferente para mim. Eu creio que nós vamos ver coisas tremendas e maravilhosas. Eu creio que Deus vai fazer de cada um de nós uma chama viva, para pregar o Evangelho. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, eu peguei esses textos para comprovar para os irmãos aquilo que eu estou pregando. Qual é a base disso que eu estou pregando de João 14? Alguém já botou? Ah, que bênção. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está falando
da regeneração. Nós fomos regenerados pela ressurreição dos mortos de Jesus Cristo. Ainda em 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Alguém lê para mim bem alto. 1 Pedro 2, 5. Vós também como pedras vivas, sois casa espiritual de quem, irmãos? De Deus, sacerdócio santo, para oferecer o quê? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós fomos regenerados para realizar isso aí, a obra de Deus. Então nós fomos regenerados, fomos redimidos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 15, quero mostrar para os irmãos que nós somos a habitação de Deus. 1 Tessalonicenses 3, 15. 1 Tessalonicenses 3, 15. Não deu? Hein? 1 Tessalonicenses. Então, Hebreus 3, 6. Hebreus 3, 6. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Esse texto está mostrando que nós somos a habitação de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, também vai dizer que nós somos a casa de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que Deus, o Espírito, que o Espírito de Deus habita em vós? Então Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele estava referindo a nós, a igreja. O corpo não é um só. 17 também. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Por isso que nós temos que cuidar muito bem do nosso corpo. Não podemos pegar o nosso corpo e unir com meretrizes, na prostituição. Não. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo, é nele que habita o Espírito Santo, porque o nosso espírito está dentro do nosso corpo, a nossa alma está dentro do nosso corpo. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está fazendo uma referência da igreja. O salmista diz: olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no nosso espírito. Então, a morada de Deus não é lá nas regiões celestiais. Deus fez o homem para poder contê-lo. Adão foi criado para conter Deus. Mas ele perdeu o alvo. Mas Deus veio como o último Adão, cumpriu todos os propósitos e nos levou de volta para Deus. Estamos vendo que o objetivo de Jesus aqui na terra,
Quando a gente é menino na fé, a gente acha que Jesus veio para nos salvar. Não é, Beth? Para que Jesus veio e morreu na cruz? Para me salvar, para me libertar. Na verdade, isso não é mentira. Ele veio para isso. Mas ele veio para muito mais do que isso. O objetivo de Jesus aqui na terra foi de morrer, ressuscitar, incluir todos nós nele e nos levar para lá. Por isso a nossa habitação não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Quando nós morremos, nós vamos para a nossa casa. Por isso que o último inimigo a ser vencido é a morte. E essa morte não foi Deus que deixou, foi Adão que criou ela para nós. Adão nos matou, mas Cristo nos deu vida. Ele nos levou para o céu, para a eternidade. Jesus aqui na terra veio para levar o homem para estar junto com Deus. Então as muitas moradas são os muitos membros do corpo de Cristo, a igreja. Romanos capítulo 12, verso 5. Qual é o templo de Deus? Lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, que nós já lemos. Mas eu queria que você colocasse aqui no 1 Coríntios 3, 23. 1 Coríntios 3, 23. Vamos ler junto? Vós sois de quem? De Cristo. E Cristo? Entendeu o que eu estou falando aqui, irmãos, em João 14? Nós em Cristo, mas Cristo é em Deus. Se Cristo está em Deus, eu também estou. É isso que João está falando, que Jesus está explicando. Glória a Deus, tremendo e maravilhoso. Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Na verdade, Cristo, como Verbo eterno, ele veio por meio da encarnação para introduzir Deus ao homem. Esta é a suprema vontade de Deus. A encarnação foi para introduzir Deus para dentro de nós. Deus se faz homem. Ele é introduzido para dentro de nós. E isso pelo Espírito Santo. Amados irmãos, não vai dar para fazer tudo, para terminar tudo que eu queria falar até o capítulo 13. Mas num domingo próximo aí a gente fala mais um pouco sobre isso. Ele introduziu Deus ao homem, a fim de ser vida e suprimento de vida para nós. Cristo trouxe Deus para dentro de nós, para que Ele pudesse ser o suprimento de vida para nós. E está falando de quê? Do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é Ele que agora habita dentro de nós. Isso mostra ainda que Cristo, como Jesus, o homem. Uma outra coisa, irmãos, que eu queria ensinar para vocês. Quando falamos Jesus, estamos falando do homem, do Deus feito homem. Chamou Jesus, Emanuel, Deus conosco. Quando nós falamos Cristo, estamos falando daquele que ressuscitou, que não está mais na carne, mas agora é o Espírito vivificante.
é o Espírito que dá vida abundante para cada um de nós. Às vezes não temos uma vida abundante, porque falta-nos fé, falta revelação, falta a gente entender aquilo realmente que é que Deus está falando. Jesus, o homem, morreu, ressuscitou, para introduzir o homem em Deus. Ele encarnou para trazer Deus para o homem, mas ele ressuscitou para levar o homem para Deus. Tudo isto que Jesus Cristo realizou foi para edificar uma habitação para Deus. Toda a obra de Jesus, toda a obra redentora dele, foi para que realmente chegasse o dia que a igreja fosse um com ele, um só Espírito com ele. Nós somos um só Espírito com ele. Em todo o universo, Deus só tem uma edificação viva para fazer, para a sua habitação. É o corpo vivo da igreja, que somos nós, que o amamos e que cumprimos com a sua palavra. Tenho mais 5 minutos, mas eu vou encerrar por aqui. Nós estamos no versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus sabia perfeitamente que após a sua ressurreição, o homem e Deus e o homem, estaria amalgamado para nunca mais se separar. Se você entendeu bem esta palavra, você jamais será derrotado, você jamais se perderá. Se você tiver esta revelação no que eu estou lhe ensinando, se você se agarrar a esta revelação, se você botar o seu coração para crer que Jesus, Ele é um com Deus, e nós somos um com Ele, o seu coração jamais vai se perturbar com qualquer coisa, porque você vai saber qual é o caminho que você está andando, e você vai saber aonde está o seu coração e onde Deus tem colocado você. Se eu for, eu vou voltar de novo. A ida de Jesus é através da ressurreição. Mas ele diz: depois de subir ao meu Pai, eu volto. Irmãos, e ele voltou só por causa de mim e de você. Ele voltou só por causa de mim e de você. Por isso que ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Ele estava consolando os discípulos. Por isso ele diz: fica lá em Jerusalém e espera a minha volta. Lógico que Jesus não está dizendo com essas palavras, mas é isso que eu entendo. Se eu vou, mas eu volto, e fica ali em Jerusalém até que eu volte. E aí ele volta, mas ele volta como Espírito que dá vida. Ele é a fonte que nós estávamos cantando agora mesmo. Ele é
a fonte. E nós não precisamos de mais nada, a não ser essa fonte. Por isso que nós cantamos, flua, flua. Porque é este fluir de Deus que faz de nós um cristão diferente e vencedor. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Eu bem queria ir até o verso 13, mas fique para outra oportunidade. Nós vamos encerrar essa palavra. Pai amado, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, porque cremos que o Teu Espírito Santo tem urgência em realizar esta obra tremenda e maravilhosa. Sei, Pai, que Tu has de transformar a nossa vida. Tu has de fazer com que possamos voar em Ti, ó Deus, na Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Diz obrigado, Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. Que esse ensinamento possa permanecer nos nossos corações. Que esse ensinamento possa trazer grandes vitórias na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. No final desta palavra, nós queremos convidar nossa irmã Vanessa Caroline do Nascimento Silva. Ela pertencia à igreja Betel Brasileiro, lá de João Pessoa. Nós estamos recebendo ela agora como luz para os povos aqui em São Luís. Aleluia. Já está com um bom tempo que ela está namorando conosco, né? E hoje nós estamos finalizando esse namoro, né? A partir desse momento, ela é membro da Igreja Luz para os Povos de São Luís. Vamos ficar de pé. O que a igreja vai dizer para ela? Aleluia. Vou chamar a Ludiária para vir orar com ela, no nome da igreja, como membro da igreja, como membro do corpo. Amém. Amém. Para nós é uma alegria imensa. Ixi, irmãos, está dando microfonia. Vamos subir aqui, amigo. Então, para nós é uma honra e uma alegria, né? Muito grande poder receber a Vanessa em nossa igreja. E eu me encontro muito feliz, porque é uma amizade que realmente eu conheci em João Pessoa. E ela veio para cá, a gente sabe que tudo tem um propósito de Deus, e o Senhor permitiu que ela esteja congregando conosco. Então é uma alegria, tenho certeza que toda a igreja vai receber muito bem a nossa amiga. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, Deus, pela vida da Vanessa. Nós sabemos que tudo há um tempo permitido pelo Senhor e um propósito vindo do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a tua serva, abençoar tudo que ela tem projetado, Senhor, em nome de Jesus, que tudo, Deus, seja perfeito e agradável pela vontade do Senhor, que ela, Deus, neste ministério venha frutificar, ser bênção em nosso meio e crescer, porque assim o Senhor quer de nós e quer da vida dela nessa noite, a partir desse tempo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amém? Seja bem-vindo. Aleluia. Bispa Lourdes, quer encerrar? Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua família. Amém. Glória a Deus.